A paz do nosso Senhor Jesus para todos. Deus abençoe todos os nossos irmãos, amigos, ouvintes, nesta mais videoaula. Estamos em Gênesis, capítulo 24. Vamos voltar aqui ao versículo 12. Estamos falando sobre o servo de Abraão. O servo de Abraão. Foi, seguindo a ordem do seu senhor Abraão, buscar uma esposa para seu filho, Isaque, o filho de Abraão, Isaque. Abraão era um homem temente a Deus, obediente, fiel, queria do bom e do melhor para o filho dele. Estamos aqui no versículo 12, capítulo 24. Vamos voltar um pouquinho aqui só para a gente complementar do estudo de ontem. E disse: ó Senhor, ele está fazendo uma oração, o servo de Abraão. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, faz beneficência a meu senhor Abraão. Ele estava pedindo em oração a Deus, como eu disse ontem no estudo, que orar significa falar com Deus. Não significa ter palavras bonitas, nem não. Significa simplesmente falar com Deus. E tem pessoas que não sabem comunicar direito, tem pessoas que faltam conhecimento, não sabem o que falar. O importante é porque Deus conhece o coração do homem. Deus quer que o homem simplesmente fale com ele. Abra o coração para ele, para Deus. Então, orar a Deus é abrir o coração para Deus. É como se você estivesse conversando com uma pessoa e se abrindo totalmente para aquela pessoa, sem reserva. Então, se você nunca fez isso, faça isso com Deus. Ore. Se abra totalmente com Deus. Você terá uma experiência com Deus. Você precisa ter experiência com Deus. Eu estou te ensinando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é simplesmente ler e estudar, não. É obedecer, é praticar, é viver, é aprender. É como uma bússola. Você tem uma bússola na sua mão. Mas aquela bússola não é uma coisa mágica, não. Você tem a bússola. Ela vai te dar a direção, mas você precisa caminhar. Você precisa se alimentar, porque a caminhada é longa. Então a bússola, você tem que caminhar 100 km a pé, por exemplo. Ela vai te dando a direção. Mas nessa jornada toda, não adianta só bússola. Você vai precisar de água, você vai precisar de recursos, você vai precisar de várias coisas. Além da bússola também. Então, a Bíblia Sagrada é um dos recursos que Deus nos dá. Um dos. Precisamos de quê? Precisamos do Espírito Santo de Deus. De Deus em nossa vida. Deus, Criador dos céus e da terra. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Precisamos aprender a palavra de Deus. Precisamos pôr a palavra de Deus em prática. Precisamos entender o que é certo, o que Deus quer que a gente faça, o que Deus quer que a gente não faça. Então, uma série de coisas. Não é simplesmente pegar um livro, estudar ele e pronto, estou resolvido. Não. Uma série. Né? Então, Abraão, o servo de Abraão, fez uma prece a Deus, para que Deus prosperasse, desse certo aquele trabalho que ele estava fazendo. Ele falou, versículo 12, e disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, faz beneficência meu senhor Abraão. Versículo 13, eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões da cidade saem para tirar água. Está falando com Deus, né? Versículo 14, seja pois que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu canto, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, essa seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência, meu Senhor. Então ele estava querendo um sinal da parte de Deus para saber quem era a pessoa que seria esposa de Isaque, filho de Abraão. Entendeu? Ele falou, a mulher que eu pedir água, ela também oferecer água aos meus camelos, essa será a que
o Senhor escolheu para ser esposa de Isaac. Né? Versículo 14. Seja, pois, que a donzela quem eu disser, abaixa agora o teu canto, para que eu beba, que me dê água. E ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Né? Então, ele orou a Deus. Vamos lá, versículo 15. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Versículo 16. E a donzela era muito formosa, à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Versículo 17. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. Versículo 18. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Versículo 19. E acabando ela de dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Né? Então, ele pediu um sinal. E essa mulher aqui, Rebeca, cumpriu direitinho o sinal que ele havia pedido a Deus. Né? Ela deu água para ele beber e ofereceu água para os camelos dele também. Então ele teve o quê? Uma confirmação de quem seria. Né? E Deus é soberano. Deus é quem inspira as nossas orações. O que é inspirar? O que é a palavra inspiração? É uma pessoa que está com um desejo dentro do coração dela, ela tem um desejo dentro do coração dela, bom, um desejo bom dentro do coração dela. Só que ela está desanimada. Aí vem alguém, não desanima não, vamos. Esse desejo dentro do seu coração e vai dar certo, não vai funcionar. Aí aquela pessoa fica inspirada e põe em prática aquele desejo do coração dela. Né? Então, devemos deixar Deus nos inspirar. Aquele desejo que a gente tem, um desejo bom que a gente tem dentro do nosso coração, deve sair para fora. Eu preciso me conhecer. Como é que eu vou me conhecer? Para eu me conhecer, eu preciso me abrir para mim mesmo. Me revelar quem eu sou para mim mesmo. Primeiro para mim, para eu me autoconhecer. Tem gente que nem se conhece, não sabe se é de Deus ou se não é. Se conhece, não sabe se conhece a Deus. Não sabe nem. Uma pessoa que está vivendo uma vida ilusória. Ela tem inteligência. Não estou falando de inteligência, não. Estou falando de falta de rumo na vida. Aquela pessoa que vive a vida, mas pergunta para ela, você crê em Deus? Ela crê, mas lá dentro dela, ela não tem a certeza que Deus existe. Tá vendo? É isso que eu estou querendo dizer. É disso que eu estou querendo dizer. Então, esse servo de Abraão aqui orou a Deus. Ele não tinha nem aquela fé, mas só que ele orou. Ele falou com Deus. Pediu um sinal. E o sinal foi dado. Do jeitinho que ele pediu a Deus, Deus deu esse sinal para ele através dessa mulher Rebeca. Ele viu, do jeitinho que eu orei, Deus mostrou o sinal direitinho. Tá vendo? Então, oração é conversar com Deus. Então, conversa com Deus, você vai ter experiência com Deus. Você quer ter uma experiência com Deus? É só você conversar com Deus. Aí você vai conversar com Deus. Você vai ler a Bíblia Sagrada. Você vai conversar com Deus. Você vai ler a Bíblia Sagrada. Você vai conversar todo dia. Conversa com Deus. Lê a Bíblia Sagrada. Você vai começar a ter experiências com Deus. Você não pode parar. Você tem que ser sempre assim. Para você estar alimentando de Deus. Vivendo com Deus. Andando com Deus. Obedecendo a palavra. Orando, falando com Deus. Lendo a Bíblia. Praticando. Então isso é uma vida de um cristão. De uma pessoa que serve a Deus. É desse jeito. Então, versículo 20. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus caminhos. Versículo 21. E o varão estava admirado de vê-lo, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Versículo 22.
E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, de peso, e 10 ciclos de ouro. Versículo 23. E disse: de quem és filho? Faz-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Versículo 24. Ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Olha lá. Versículo 25. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Versículo 26. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Então, era a pessoa certa, no momento certo. Aconteceu tudo de forma perfeita. Por quê? Primeiro, o servo de Abraão obedeceu a direção que Abraão, servo de Deus, tinha dado para ele. Tá vendo? Quem obedece uma pessoa que é usada por Deus, ela vai ser abençoada. Abraão pediu que ele fosse na terra da parentela dele, a parentela de Abraão. Pegaram uma esposa que fosse lhe da raça de Abraão, da parentela dele, para que casasse com Isaac. Então o servo de Abraão obedeceu da forma que Abraão mostrou para ele. E Abraão era um homem de fé. Falou que o anjo do Senhor vai na sua frente. Quer dizer, ele é concordância com o servo de Deus. Ele orou a Deus. Pediu direção para Deus abençoar aquele trabalho dele. Ele foi. E deu tudo certo. Então quem obedece, quem ora, quem anda em comunhão com pessoas de Deus, a vida dessa pessoa vai ser abençoada. A vida dessa pessoa vai ter sentido. Né? Então isso é igreja. Igreja é o quê? Andar em comunhão com pessoas que vivem a palavra de Deus. Creem em Jesus Cristo. São obedientes. Oram a Deus, falam com Deus, comunicam com Deus. E logicamente vão ter experiência com Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia fala, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa ser morada do Espírito Santo de Deus e agradar a Deus, é preciso ser obediente, ser fiel, ser temente. Então, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, eu falo, são os santos, são separados, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, que tem o Espírito Santo na sua vida. São pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Que é 100% Deus, 100% homem. Se fez carne e habitou no meio de nós. Então, quem anda em comunhão com Deus, com as pessoas de Deus, ela vai ter condição, ela vai ter experiências com Deus. Ela vai ter uma vida com Deus. Aí vai cumprir a ordem que Jesus deu, de amar os inimigos, ser luz e sal da terra, de perdoar. Ela vai ser a luz dessa terra. Que luz é essa? As pessoas vão ver que ela tem Deus na vida dela. Que a vida dela tem sentido. Que a vida daquela pessoa, existe um Deus na vida daquela pessoa. Não precisa dela falar. As pessoas vão ver. Quem serve a Deus de verdade não precisa dela falar. É lógico. Quem está andando com uma luz na sua vida, todos vão ver a luz brilhar. Normal. Então aqui, este servo de Abraão teve uma experiência com Deus, pois ele foi fiel. Né? Então, na próxima aula estaremos no versículo 27, do mesmo capítulo. Amém.